A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã que está acompanhando essa mensagem. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar de uma forma profunda ao seu coração nesse momento. Que o Espírito Santo esteja com você, trazendo conhecimento, trazendo esperança, trazendo maturidade à sua vida espiritual, porque é isso que importa para nós aqui nesse canal. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus e eu gostaria de compartilhar uma palavra com você para hoje, uma palavra de Deus para o seu coração. E eu queria também nessa oportunidade, nesse breve culto a Deus que nós fazemos aqui, queria poder tomar a ceia do Senhor junto com você. Portanto, prepare, se você puder, dê um pause aí nesse vídeo, prepare o seu suco de uva e prepare o seu pão, porque no final desse culto nós vamos cear juntos. Nós vamos relembrar aqui, de acordo com uma ordenança bíblica, nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Isso é o que a Bíblia nos ordena. E eu gostaria de pedir, que você se inscrevesse aqui no nosso canal, que você ativasse as notificações. Isso nos ajuda muito a alcançar outras pessoas. Isso faz com que esse canal se torne relevante, seja reconhecido pelo YouTube como um canal relevante. E assim o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Portanto, faça isso, se você puder, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar essa mensagem com aqueles que você ama, porque assim muitas vidas são alcançadas e transformadas pela palavra do Senhor. Amém? É muito bom estar aqui junto com você. E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração. Durante toda essa semana eu tenho refletido bastante, eu tenho lido o livro de Eclesiastes e Deus tem ministrado assim de uma forma muito profunda ao meu coração. Eu não vou ler Eclesiastes aqui, mas eu só queria mencionar isso, que a leitura de Eclesiastes, desse livro escrito por Salomão, tem falado muito ao meu coração. E o tema dessa mensagem de hoje é o sentido da vida. O sentido da vida. E eu peço que você já comece a refletir a respeito disso. Qual é o sentido da vida? O que é mais importante nessa vida? Qual é o nosso propósito? Será que nós nascemos simplesmente para crescer, viver e depois morrer? Será que é só isso? Será que se resume a isso a vida? Qual é o sentido da vida para você? O que mais importa? São questionamentos, são perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos, que nós devemos fazer a Deus. Eu fico olhando alguns pastores nas redes sociais, eles abriram um espaço para responder perguntas. Só que, assim, é uma coisa que me entristece muito é ver que muitos desses pastores que alcançaram uma notoriedade, que alcançaram um número significativo de seguidores, usam isso apenas para o entretenimento. E aí você vê que as perguntas colocadas ali para os pastores são perguntas assim, usadas de uma forma pejorativa, sempre para um lado cômico, sempre querendo fazer graça.
sendo que muitos desses pastores poderiam usar esse espaço que foi dado a eles para falar daquilo que verdadeiramente importa, para falar do amor de Deus, para falar do Evangelho, né? Aqui eu estou fazendo um pequeno desabafo aqui, tá? Não tem a ver com a mensagem, mas eu vejo quantas pessoas, né, que têm uma boa oratória, que têm um bom conhecimento teológico, mas usando a fama que alcançaram apenas para fazer graça, apenas para entreter as pessoas. E muitas vezes tirando as pessoas daquilo que realmente importa, do foco daquilo que realmente importa. Todas as vezes que eu venho pregar aqui, seja aqui ou seja em alguma igreja, eu tenho assim um temor muito grande de falar aquilo que Deus realmente diria para nós, sabe? Eu tenho essa preocupação comigo. Eu gostaria de dizer aqui para você aquilo que Deus gostaria de dizer. Não é o que nós gostaríamos de dizer, não é aquilo que vai soar mais agradável aos nossos ouvidos, não é aquilo que vai massagear o nosso ego, mas aquilo que Jesus diria. É isso que deve ser a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, aquilo que Jesus diria. Se você encontrasse com Jesus e pudesse perguntar algo para ele, você acha que Jesus iria ficar fazendo essas gracinhas, essas coisas que a gente tem visto aí no Instagram, no TikTok, na rede social? Irmãos, assim, de coração, eu tenho visto assim um momento muito crítico, muito sério da igreja. E pessoas que eram referência para mim e para muitas e para milhares de pessoas têm entrado num caminho assim. Eu não vou dizer que é pecado isso, mas eu vou dizer que é desnecessário. Desnecessário. E nós temos tirado o foco daquilo que realmente importa para Deus. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o nosso propósito? A palavra do Senhor diz que o sentido da vida está em Deus. Não adianta eu procurar o sentido da vida naquilo que eu estou vendo, nas coisas materiais, naquilo que é passageiro. O sentido da vida está em Deus. Ele nos criou para que nós o louvemos. E Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele. A palavra diz que Deus criou todas as coisas que existem e Deus viu que tudo que Ele havia criado era bom. Mas então Ele tomou o barro e criou o homem. Com as suas próprias mãos, Deus criou o homem e soprou nele o fôlego de vida. E a partir de então o homem se tornou alma vivente. E aí a expressão que é usada em Gênesis, diferente daquela expressão quando se referia às coisas, de que tudo era bom, quando o homem foi criado, Deus olhou e disse que era muito bom. Ou seja, aquilo era a melhor coisa que ele havia criado. Eu não estou querendo supervalorizar a raça humana. Não, Deus está acima de todas as coisas. Mas Deus não habita nas plantas, Deus não habita em um animal, Deus quis habitar no ser humano. É isso que a palavra diz. A presença do Espírito Santo, ela acontece dentro daqueles que recebem a Jesus, que reconhecem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então existe algo diferente no ser humano. E é justamente essa presença de Deus que dá sentido à vida, que pode dar sentido à vida. Sem a presença de Deus, a vida se torna vazia e sem sentido. É preciso que você entenda isso.
Eu quero ler com você Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Efésios capítulo 1, de 4 a 10. Se você puder, abra sua Bíblia. Se você não puder, não estiver com a sua Bíblia, apenas acompanhe essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Em Jesus temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Paulo fala duas vezes aqui do bom propósito estabelecido em Jesus. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Somente Jesus pode dar sentido à nossa vida. Somente através de Cristo é que nós vamos poder encontrar um propósito verdadeiro, um propósito eterno, algo que faça valer a pena existir. Só em Jesus você pode encontrar isso. Você pode viver a sua vida, conquistar as suas coisas, trabalhar, criar a sua família, estudar, construir coisas, adquirir conhecimento, sabedoria. Se você não tiver Jesus, tudo isso no final da vida vai ficar sem sentido e sem propósito. Deus é o Criador da vida. Por isso, é Ele que dá sentido à vida. E Deus nos criou para o seu louvor. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E o que é isso? Viver para a glória e o louvor de Deus. Viver para a glória de Deus é manifestar a presença divina em todos os lugares por onde passarmos. É por onde você passar, você exalar o bom perfume de Cristo. E o perfume de Cristo fala de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, de empatia. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus, temos que deixar esse rastro de evangelho por onde nós passarmos. Eu e você fomos criados à semelhança e à imagem de Deus. E Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Eu quero mencionar aqui um versículo que está em 1 Pedro, dois versículos. 1 Pedro capítulo 1, do verso 14 ao verso 16. Na verdade, 3, né? Do verso 14 ao verso 16. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 14. Olha o que Pedro está dizendo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, vocês agora são filhos de Deus e devem obedecer a Ele. Portanto, não se deixem influenciar pelas coisas ruins que dominavam o coração de vocês
antes de vocês conhecerem a palavra, antes de vocês entregarem a sua vida a Jesus. Talvez a sua vida tenha sido dominada pelo ódio, pela amargura, pela raiva, por tantas coisas ruins, pela discriminação, pelo preconceito. Mas agora, como filhos obedientes, nós devemos nos encher do Espírito Santo e nos deixarmos ser conduzidos, guiados por Ele. Pedro continua dizendo assim, olha, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Que a santidade seja a marca de Deus na sua vida. Que a santidade seja uma característica que você carregue no seu caminhar, na sua jornada. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, isso não está se referindo a uma semelhança física, mas sim a uma semelhança no caráter. Se Deus é santo, Ele quer que eu e você também sejamos santos. Ser criados para o louvor e para a glória de Deus é levarmos uma vida de santidade. É ser luz em meio às trevas, como Jesus mencionou no Evangelho de Mateus, capítulo 5. É não se amoldar ou não se conformar ao sistema desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com a maldade desse mundo, com a injustiça desse mundo, mas sermos transformados de acordo com a vontade de Deus. Sermos criados para o louvor e para a glória de Deus é sermos testemunhas do Evangelho de Cristo. É falar do amor de Jesus para as pessoas que estão próximas a nós. É ser um representante visível de Deus aqui nessa terra. Como eu disse, eu creio que Deus nos formou de uma maneira especial. E por causa disso, nós devemos expressar a glória dele, o amor dele, através das nossas atitudes. Esse é o grande sentido da vida. Esse é o sentido da vida. Isso é a única coisa que vai preencher o vazio que existe dentro de você. É um relacionamento com Deus. É uma intimidade com Deus, buscada através da leitura da palavra dele e através da oração. Somente no Senhor é que eu e você podemos encontrar a paz, a plenitude, a satisfação, a felicidade tão falada pelos poetas, pelos cantores. Somente em Jesus, somente em Deus é que nós podemos preencher esse vazio. Nada mais pode dar um verdadeiro sentido à nossa vida. O amor de Deus é que nos fará sentir completos. Essa é a grande verdade que eu quero dizer para você. Essa é a resposta para a maior pergunta da humanidade. Qual é o sentido da vida? O amor de Deus preenchendo o nosso coração é a resposta para isso. O pecado, ele nos afastou de Deus. Embora nós tivéssemos sido criados à imagem e semelhança do Senhor em santidade, o pecado entrou no coração do ser humano e nos afastou de Deus. E todos foram atingidos por esse mal. Todos os seres humanos pecaram, exceto Jesus. Exceto Jesus. Jesus foi o único que se fez homem aqui na terra e não pecou. Ele venceu o pecado. O apóstolo Paulo fala em Romanos,
no capítulo 3, nos versículos 23 e 24 a respeito disso. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Paulo diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quando o pecado entrou na humanidade, ele trouxe junto com ele a ganância, a vaidade, a soberba, o orgulho, a corrupção, a injustiça. E aí, o homem ficou cego para o verdadeiro sentido da vida. E o homem passou a entender que o sentido da vida estava em ser maior do que os outros, em conquistar mais coisas do que os outros, em cultuar a sua própria beleza, a beleza do seu corpo. Só que a vida nos mostra que todas essas coisas que são conquistadas pelo homem, elas se tornam passageiras. O tempo é um algoz. O tempo, ele chega para todos. As pessoas mais bem-sucedidas que você conhece, que você vê hoje, as que possuem mais riquezas, mais coisas, essa aparente felicidade, daqui a algumas décadas, você olha para essas pessoas que ostentavam essa beleza, esse vigor, essa aparente felicidade, você percebe que a juventude passou e que os anos agora estão pesando para eles e que as limitações chegaram para eles, assim como vão chegar para todos nós. Limitação nos olhos, limitação nos ouvidos, limitação nos nossos membros, para a nossa locomoção. E aí, por mais coisas que você conquistou, você percebe que você talvez não tenha tanto prazer mais nelas. Uma casa grande e bonita, um carro zero, muito dinheiro, muita fama, muito poder, tudo isso passa. Por isso que o pecado deixa um grande vazio no nosso coração. O pecado nos tira do nosso foco. Ele faz com que nós passemos a entender que o sentido da vida é outro. E aí nós tentamos preencher esse vazio dentro de nós com outras coisas. Com o dinheiro, com a fama, com o sucesso. Mas essas coisas nunca nos satisfazem. Eu preciso que você entenda isso, no nome de Jesus. Como eu falei, eu estou lendo durante essa semana, aliás, durante esse mês, eu estou lendo Eclesiastes. Eu estou fazendo uma reflexão em Eclesiastes. E no capítulo 2, no versículo 11, o rei Salomão, já no fim da sua vida, fazendo essa reflexão sobre a vida, essa reflexão filosófica sobre a vida, no capítulo 2, no verso 11, ele diz assim: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Algumas pessoas falam que a visão de Salomão é muito pessimista. Eu entendo que a visão dele é uma visão realista. Ele entendeu que as coisas dessa vida, todas elas iriam passar. Então ele precisava ter um sentido mais amplo da vida. E Salomão entendeu que sem a presença de Deus, a vida não fazia sentido. E é isso que eu quero que você entenda. Eu não estou, mais uma vez eu quero dizer aqui, eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com tudo aquilo que
está sob a sua administração, a sua família, a sua casa, a sua saúde, o seu corpo, os seus bens, tudo isso precisa ser cuidado. Deus nos colocou como mordomos aqui durante a nossa passagem aqui pela terra. Mordomos no sentido de cuidar de todas essas coisas. Dê o seu melhor, cuide daquilo que está em suas mãos, mas tenha sempre os olhos no futuro. Tenha sempre os olhos na eternidade. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Tem coisa muito melhor esperando por você. Amém? Não é uma mensagem pessimista, é uma mensagem realista para otimista. Tem coisas muito mais valiosas esperando por mim e por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus pode nos dar sentido à vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. E Jesus, o Filho único de Deus, o unigênito, o primogênito de Deus, ele tinha a mesma glória do Pai. Ele estava habitando lá junto com Deus, mas ele abriu mão da sua glória e ele veio aqui à terra, ele se fez homem e ele entregou a sua vida como um sacrifício pelos nossos pecados, a fim de nos reconciliar com Deus, a fim de nos redimir de toda acusação de pecado que era contra nós. Jesus se fez pecado em nosso lugar, nos reconciliando com Deus para o louvor da sua glória. Qual é o sentido da vida? É agradar a Deus. O sentido da vida é ter um relacionamento íntimo com Deus. É exalar o bom perfume de Cristo. O sentido da vida é nos conscientizarmos de que somos pecadores e de que sem Jesus nós não teríamos livre acesso ao Pai. Mas agora em Cristo, pelo seu sacrifício, o véu do templo se rasgou e eu e você podemos entrar na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é melhor do que qualquer coisa. Podermos entrar na presença de Deus. Podemos ter a garantia de salvação. A garantia que ao partirmos daqui, nós vamos morar com Deus. Nós vamos nos encontrar com o Pai. E ali não haverá mais dor, nem sofrimento, nem lágrimas, não haverá mais pranto, porque o próprio Deus enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diante dessa palavra, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus, a consagrar a sua vida a Jesus, a declarar pela fé que Deus é o seu Pai, que em Cristo você se tornou filho de Deus, a entender que a sua vida pertence a Deus. Eu convido você que está sofrendo com tantas coisas nesse mundo. Eu recebo diariamente muitas mensagens de pessoas sofrendo com algum tipo de situação. E eu não quero amenizar a sua dor, eu não quero tirar a legitimidade da sua dor. Cada um sabe a dor que carrega consigo, mas eu quero colocar esperança no seu coração através dessa palavra. Dizer que Deus ama você, ama a sua família, Ele se preocupa com você, Ele vai fazer de tudo para que você consiga vencer essa vida e Ele vai preparar o seu coração para herdar aquilo que importa, que é a vida eterna. Amém? Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode libertar, Deus pode trazer restauração a esse relacionamento, a essa família, a essa casa.
mas acima de tudo, Deus quer trazer a salvação. Todas as pessoas que receberam milagres de Jesus, elas o receberam pela fé. E Jesus dizia assim: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Acima da cura dessa enfermidade, dessa cegueira, dessa paralisia, Jesus, por onde ele andou, ele ministrou às pessoas a salvação. E é isso o que você precisa receber como prioridade. Isso é que vai fazer a grande diferença no final de tudo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero convidar você você que acredita em Jesus, você que acredita em Deus, você que se reconhece como pecador e que já entregou a sua vida a Cristo, eu quero convidar você para que juntos nós possamos celebrar a ceia do Senhor, que é simplesmente um momento em que nós relembramos esse sacrifício de Jesus, feito por mim e por você. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 11. Enquanto você pega aí o seu pão e o seu suco de uva, o vinho, eu quero ler essas palavras de Paulo para que nós possamos, juntos daqui a pouco, comer e beber aquilo que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É interessante isso aqui, quando a gente lê o versículo 23, a gente se lembrar, é importante a gente se lembrar que Paulo não andou com Jesus enquanto Jesus esteve aqui cumprindo o seu ministério de 3 anos e meio. Paulo não foi um dos apóstolos. Paulo não esteve caminhando com Jesus, ele não viu os milagres, ele não viu de forma presencial os ensinamentos. Então, se alguém perguntasse para Paulo assim, mas quem foi que ensinou essas coisas para você? A resposta está aqui, ele diz assim, olha, eu recebi do Senhor. Eu não andei com os 12, mas eu recebi do Senhor, o que também eu entrego a vocês hoje. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus pegou o pão, assim como eu estou pegando aqui, esse pedaço de pão. E tendo dado graças, partiu aquele pão e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Repartam esse pão para se lembrarem de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, ele pegou o vinho e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, ele veio à terra, se fez homem, morreu por causa dos nossos pecados. E ele deixou essa ordenança aos seus discípulos. Quando vocês comerem e beberem juntos, lembrem-se de mim. Esse pão simboliza o meu corpo, que foi entregue por vocês. E esse vinho simboliza o meu sangue, que foi derramado em favor dos pecados de vocês. Por isso, se você crê nessa verdade, eu convido você a, junto comigo, comer e beber, no nome de Jesus. Comamos e bebamos todos juntos. Eu quero orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pela palavra, pelas respostas
Eu sei que muitas pessoas vêm aqui assistir a esse culto em busca de respostas. E eu quero dizer a você que a principal resposta que você deve carregar consigo é essa: qual é o sentido da vida? E o sentido da vida é glorificar o nome do Senhor. É fazer o nosso melhor aqui na terra, mas conscientes de que um dia nós não estaremos mais aqui, mas que a nossa vida está em boas mãos. Se você entregou a sua vida a Deus, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e entregou a sua vida a Ele, a sua vida está em boas mãos. Não são as suas obras que vão te salvar, é o sacrifício de Jesus. A salvação é pela fé. E nós temos fé em Cristo, por isso somos salvos. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar juntos e encerrar aqui esse culto para a glória de Deus. Deus amado e querido, obrigado por responder as perguntas que realmente importam para nós. Deus, eu quero colocar aqui diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que bondosamente, gentilmente, pacientemente ouviram essa mensagem até aqui. E pedir que o Senhor contemple o pedido de oração que ele ou ela fizeram aqui nos comentários. Eu sei que muitas têm sido as tribulações, as dificuldades, as adversidades da vida. Mas eu sei que a pior de todas as consequências que nós podemos receber, que é a morte, o Senhor já providenciou para nós o escape em Cristo Jesus. Que a nossa vida seja para o louvor e a glória do Teu nome. Que por onde nós passarmos, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que a glória de Jesus esteja nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso olhar, nos nossos sentimentos de amor, de misericórdia e de compaixão. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. Contempla, Senhor, esse irmão e essa irmã que tem feito de tudo para que essa família não seja destruída, para que esses filhos não se percam, que tem buscado a Tua face todos os dias lá naquele quarto. Contempla essas pessoas que têm chorado sozinhas e que têm buscado do Senhor pelo livramento, pelo milagre, pela vitória, pela cura. Eu apresento todas elas em Tuas mãos. Obrigado por dar sentido à nossa vida. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos por essas coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.